Olá, muito bom dia, 8h11, céu parcialmente nublado em Rio Grande, 17 graus a temperatura. A Rádio Gaúcha promove a partir de agora o debate com os candidatos à Prefeitura de Rio Grande. O eleitor da cidade mais antiga do Rio Grande do Sul terá nas próximas 2 horas a oportunidade de conhecer melhor os candidatos e as suas ideias. Estão no estúdio da Gaúcha Zona Sul em Rio Grande os candidatos Daniel Borges, do PL, Darlene Pereira, do PT, Fábio Branco, do MDB e Renato Lima, do Novo. Foram convidados os candidatos de partidos, federações e coligações que tenham, no mínimo, um representante no Congresso Nacional. Rio Grande tem 5 candidatos, mas o doutor Esperon, do Democracia Cristã, não participará do debate porque foram convidados exatamente os candidatos que têm pelo menos um representante no Congresso Nacional, no caso dos partidos. O debate pode ser ouvido aqui pela Gaúcha Zona Sul, no 102.1 no FM, em GZH, no site e aplicativo em qualquer lugar do mundo, e também estamos em imagens no YouTube para você acompanhar no canal GZH. Se não é inscrito ainda, te inscreve lá, canal GZH no YouTube, você acompanha a programação da Gaúcha e também agora o debate em imagens ao vivo de Rio Grande. O nosso debate será dividido em 4 blocos. No primeiro, a apresentação dos candidatos, que depois, por sorteio, todos responderão uma pergunta feita pela nossa equipe de jornalismo e depois escolherão um outro candidato para comentar. O segundo e o terceiro blocos terão um debate direto entre os candidatos, sempre com temas livres. O quarto e último bloco será com as considerações finais. A ordem das participações dos candidatos nos blocos já foi sorteada previamente com as coordenações das campanhas. Lembrando, os pedidos de direito de resposta serão analisados pela coordenação do debate e equipe jurídica do Grupo RBS. Importante, só valem para acusações ou ofensas pessoais. O candidato sinaliza para a nossa equipe e o pedido será imediatamente avaliado. Vamos ao debate, começando pela apresentação, cumprimentos iniciais, com 1 minuto por sorteio. Fábio Branco, do MDB, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Stout, bom dia aos meus colegas aqui de mesa, né? A todos os ouvintes, e uma oportunidade que eu queria agradecer à Gaúcha, por principalmente nós estarmos próximo das eleições, e é um momento para nós conversarmos com o nosso eleitor. Né? Um mandato que eu estou nesse momento, um mandato muito duro, muito difícil, pelas circunstâncias da herança que eu assumi, pelas circunstâncias climáticas, seca, enchente, a própria situação financeira difícil, mas isso também me demandou muito trabalho. Eu tenho trabalhado, eu sempre gostei de trabalhar e me dediquei muito, né, para que a gente pudesse de fato fazer as entregas importantes, organizar as finanças para que a gente possa corresponder e entregar aquilo que nós tínhamos prometidos há 4 anos atrás. Então nós estamos fechando um ciclo e que para nós é importante, e aí estão vendo os resultados. São obras muito grandes, várias obras na cidade, para aquilo que nós estamos aí, ter qualidade de vida a todos os rio-grandinos. Obrigado. Candidata Darlene Pereira, do PT, 1 minuto, bom dia. Bom dia, Stout, é um prazer estar aqui contigo, com os colegas de mesa, agradecer essa oportunidade da Rádio Gaúcha, desse espaço de democracia, nós podemos falar com cada rio-grandino e rio-grandina, nos apresentando, colocando as nossas propostas para construir uma cidade melhor. A minha decisão de estar aqui é por entender que Rio Grande precisa de mais qualidade de vida, que Rio Grande teve muitos setores esquecidos e abandonados e a cidade percebe isso, cada morador. E eu tenho andado por toda essa cidade, conversado com as pessoas e me coloco aqui à disposição da comunidade para trabalhar com muita vontade, com toda a minha experiência, tanto técnica quanto experiência política, para construir uma cidade cada vez melhor para a nossa população. A senhora ainda tem mais 10 segundos que seu microfone estava cortado no início, por favor. Então, eu não sei o que foi dito, os agradecimentos, né? Eu repito os agradecimentos, mas aproveito aqui
para pedir que a comunidade escute as propostas, compare os candidatos, né, e possa fazer a sua maior escolha. Obrigado. Candidato Daniel Borges, do PL, 1 minuto. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Stout. Bom dia aos candidatos. Bom dia aos rio-grandinos. Sou Daniel Borges, candidato do PL, 22. Estou aqui hoje como uma opção para tentar sair dessa polarização que nós temos na cidade de Rio Grande há tanto tempo. Temos uma polarização onde o nosso interesse não é aqui ganhar do PT, ganhar do Fábio Branco, ganhar do Novo, mas sim administrar para o rio-grandino, independente de partido, independente de qualquer coisa. Quero aqui também agradecer a minha vice Aline Melo, foi uma pessoa que foi muito... que aceitou esse desafio, né? Então a gente está tentando trazer uma opção na cidade de Rio Grande, porque muitas vezes é vendido uma situação que só um pode administrar, ou só dois. Eu acho que não. Eu acho que dessa vez a gente vai ter a liberdade de escolher o que é melhor para o Rio Grande e o que é melhor para nós todos, né? Vamos dizer assim, saindo dessa polarização que tem... Obrigado. Candidato Renato Lima, do Partido Novo, bem-vindo. Bom dia, 1 minuto para o senhor. Bom dia, Stout. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Para mim é importantíssimo esse espaço, porque nós, como um partido pequeno, um partido novo, não tem sido contemplado com horário eleitoral gratuito na televisão, e muitas pessoas me perguntam por que nós não estamos aparecendo. Nós não estamos aparecendo justamente pela ditadura da legislação que impede a nossa participação no horário eleitoral, que isso é completamente antidemocrático. Então, um espaço como esse, né, eu agradeço e utilizo. Então, eu sou o Renato Lima, do Partido Novo, número 30, e o que nós estamos propondo para Rio Grande é fazer uma gestão moderna, dinâmica, com quem realmente sabe administrar, saindo da dualidade desse revezamento que tem acontecido em Rio Grande nos últimos 30 anos e que trouxe entre PT e MDB, né, a cidade para essa situação que nós nos encontramos, com índices absurdos do IDEB lá embaixo e também a falta de competitividade caindo 40 pontos. Então, o Partido Novo traz aí uma proposta de desenvolvimento real. Bom, obrigado aos 4 candidatos, fizeram as suas manifestações iniciais. Agora nós vamos para as perguntas que foram preparadas pela nossa equipe aqui da Gaúcha Zona Sul. Estão nesta urna, vou mostrar para quem está em imagens, temos uma urna aqui com 4 perguntas. Pela ordem, nós vamos seguir a ordem já do sorteio prévio, assim como em todos os blocos. O candidato terá 2 minutos para responder a pergunta e no final da resposta indica um outro candidato para comentar o tema. Então vou fazer a primeira pergunta pelo sorteio, vai ser respondida pelo candidato Fábio Branco. Vou pegar aqui, vamos ver qual vai ser o assunto. O assunto é transporte. O sistema de transporte público de Rio Grande está atualmente sem licitação e a empresa Transpessoal opera de forma emergencial as linhas de ônibus da cidade. Qual o plano do candidato para o setor e como tornar o serviço mais atrativo para o usuário? 2 minutos a partir de agora, candidato Fábio Branco. Bom, Stout, esse é um tema que eu tenho me dedicado muito e trabalhado, porque quando eu voltei já em fevereiro, praticamente de 2020, eu assumi já com uma greve de transporte coletivo. Ficamos uma semana praticamente sem transporte coletivo em Rio Grande. Por isso que eu me dediquei muito, tenho trabalhado muito, tomei algumas decisões importantes, né, da empresa que tinha parado, eu retirei a empresa de Rio Grande, nós ampliamos a condição da empresa que hoje está ofertando. Sem contrato, sem licitação, hoje nós agregamos 17 ônibus novos, no total de quase 90 ônibus, 17 novos. Isso para trazer qualidade ao sistema de transporte coletivo e que tenho me dedicado muito, porque entender que a solução da mobilidade de uma cidade passa fundamentalmente por um sistema de transporte coletivo mais atrativo, mais importante. Agora, o que só queria colocar é que nós precisamos de uma política pública nacional também para que a gente possa ser mais atrativo. E é o que eu tenho feito na Confederação dos Municípios, na Frente Nacional dos Prefeitos, nós precisamos de uma política nacional. Mas aquilo que cabe a mim, e que é o que nós queremos fazer, é... Eu vou ainda este ano licitar o transporte coletivo. Nós estamos já com termos de referência pronto, nós estamos discutindo com o Tribunal de Contas a melhor modelagem e para isso, a partir do nosso financiamento com a Agência Francesa de Desenvolvimento
que nós vamos ampliar o sistema de infraestrutura, nós vamos qualificar esse espaço muito. Então nós vamos duplicar a Roberto Sokovski e agora, com o trabalho que nós estamos fazendo da duplicação da 734, nós vamos melhorar muito a frequência e vai destravar o sistema de transporte coletivo. Então a qualidade, a partir de um sistema de bilhetagem, um sistema de garantia de um contrato que possa exigir mais dessa empresa. E principalmente a política que nós estamos fazendo, ônibus elétrico, nós vamos comprar 2.000 bicicletas para integrar com o sistema de transporte coletivo de maneira gratuita, para que a tecnologia possa ajudar nesse sistema. Candidato, quem o senhor escolhe para comentar esse tema? O Daniel. Daniel Borges, o senhor tem 1 minuto para comentar o tema. Bom, transporte coletivo, como foi dito, muito tempo ele não conseguiu ser resolvido, né? Tivemos 2 gestões dos candidatos aqui presentes e o que me faz crer que isso aí vai acontecer é algo que eu não sei como ainda, porque já tiveram as oportunidades de fazer e não fizeram. Acredito que as licitações elas são sempre feitas nesse tapa-buraco, onde nós precisamos realmente que a licitação ela seja feita, seja concluída, porque isso aí tem trazido um desconforto muito grande para as pessoas. Hoje o aplicativo não funciona, os horários de embarque e desembarque são precários, nós temos pessoas no Parque Marinha muitas vezes que estão perdendo o seu emprego devido à falta de organização do horário, da maneira como é feito hoje o transporte. Nós temos vários relatos de pessoas, principalmente do Parque Marinha, que não têm horário de sair e não têm horário de chegar para o trabalho. E isso tem prejudicado muitas pessoas. Obrigado, candidato. Primeira pergunta. Agora a segunda pergunta, pela ordem, quem responde em 2 minutos é o candidato Daniel Borges. Depois ele escolhe quem vai comentar o tema. O assunto, o tema é a saúde. Rio Grande tem mais de 6.000 pessoas aguardando para a realização de exames pelo SUS. Qual a sua proposta para reduzir o tempo de espera por atendimentos médicos? 2 minutos, candidato Daniel Borges. Olha, tem se usado bastante a telemedicina, onde as pessoas conseguem hoje, por telefone, receberem um atendimento mais imediato. Nós temos que usar hoje da tecnologia para suprir a necessidade de médicos, pois hoje a maior dificuldade das pessoas é serem atendidas em UPAs, serem atendidas no próprio Hospital da Santa Casa. Nós não temos um sistema de saúde, temos um dinheiro já da saúde comprometido, onde muitas responsabilidades têm sido passadas para o município. E em contrapartida, o governo federal não consegue também ajudar, contribuir com esses recursos. Então nós precisamos urgentemente, muitas vezes, acredito que a gente tenha que diminuir cargos de comissão, cortar na verdadeira carne para que a gente possa suprir essa necessidade. Temos casos hoje de postos de saúde que não possuem ambulância, não possuem medicação por perto, como o caso do Povo Novo e Quinta, que muitas vezes as pessoas têm que se deslocar. Capão Seco é outra localidade que é muito afetada porque não se tem o posto de saúde, tem que se deslocar até o Povo Novo e não consegue esse atendimento. Então nós precisamos talvez cortar 10, 15 cargos de comissão, cargos políticos, para que a gente possa atender essa comunidade, atender a população no mínimo, que é esse deslocamento quando se precisa de uma ambulância, porque a gente não tem horário, né, gente? Nós não temos horário hoje para ficar doente. Hoje o teu filho ele tá brincando, ele pode cair e é uma dificuldade de arrumar um traumatologista da mesma hora. Nós temos casos da Santa Casa que as pessoas não têm anestesistas hoje. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar e conversar com o setor médico para que a gente possa realmente trazer a solução ou minimizar os problemas para o usuário e para as pessoas na cidade de Rio Grande. Quem o senhor quer ouvir comentando esse tema? Eu gostaria de ouvir o Renato Lima. Renato Lima, o senhor tem 1 minuto. Muito bem, obrigado pela oportunidade. Eu acredito que a questão da saúde ela possa ser encarada de frente já para redução de filas. Um dos pontos importantes é já na atenção primária. Com isso você vai reduzir a necessidade de os atendimentos de alta e média complexidade que são extremamente afetados e realmente tem muita gente esperando na fila. Uma outra forma de se resolver isso, e aí eu já aproveito o gancho para integrar a nossa Santa Casa
né, para ajudar na recuperação da Santa Casa, tão prejudicada que foi na gestão do PT, na gestão em que a Darlene representa, quando houve aquela intervenção que foi um absurdo, quase quebraram a Santa Casa. Hoje o Renato Menezes está fazendo um belo trabalho lá. Então, nós faríamos convênio com clínicas particulares, e uma delas é a Santa Casa, que certamente poderá abrigar todas as necessidades para reduzir essas filas. Isso, evidentemente, passa por uma questão de recursos, e que eu posso explicar oportunamente como buscar esses recursos, de que forma gerenciar isso. Obrigado. Candidato Renato Lima, que agora vai responder a pergunta. Vou sortear mais uma aqui da nossa urna. Mais uma pergunta feita pela nossa produção. O senhor terá 2 minutos para a resposta. O tema é educação. Como melhorar os índices de educação em Rio Grande? O senhor pretende contratar mais professores ou o número atual é suficiente para atender à demanda? 2 minutos, candidato Renato Lima. Essa demanda, realmente, os professores hoje, nós iniciamos cada ano com um problema de falta de professores. Isso atinge diretamente o desenvolvimento das nossas crianças na educação, porque o índice do IDEB que nós atingimos nessa última pesquisa nos jogou lá para a 450ª, 50ª posição, mais ou menos, de 490 e poucos municípios. Então isso é ridículo. O Rio Grande estar nessa posição é gravíssimo, e isso afeta diretamente a educação. Como nós podemos resolver isso? Evidentemente que estabilizando esse quadro funcional dentro da área da educação. E os professores têm que ser chamados, respeitada o concurso que foram feitos, os concursos que ainda estão em validade, serão evidentemente chamados e contratados para suprir essas ausências, assim como o índice de absenteísmo que pode estar acontecendo, e que isso tem que ser estudado. Qual é o motivo desse absenteísmo, né? Então essa assistência, até a valorização do quadro funcional dos professores, ele deve evidentemente ser abordado através de um programa de desenvolvimento, de valorização e de aperfeiçoamento desses professores, e até de assistência desse quadro funcional, para que não tenhamos todos esses problemas de falta de professores no início de cada período letivo, e que foi tão mal gerenciado na última gestão, nessa gestão que nós estamos tendo, e tivemos problemas graves, inclusive, né, e até troca de secretário para poder resolver isso depois de quase 3 anos de problemas, né? Enfim, isso foi muito mal gerenciado. Então, se houver necessidade de contratar, nós vamos contratar. Evidentemente que isso passa por uma questão de recurso. E esse recurso também tem que ser resolvido, porque eu não consigo entender como é que o município chegou a esse ponto, né, de ter 58% já da sua arrecadação comprometida com a folha, e nós temos falta de professores, falta de equipes. Como é que gerenciaram isso é que eu não consigo entender. Quando eu chegar lá, então nós vamos examinar isso e vamos resolver. O tema deverá ser comentado pela candidata Darlene, para que a gente feche depois o círculo e todos, cada um terá direito a um comentário. Então, candidata Darlene, a senhora tem 1 minuto para comentar o tema. Então, esse tema da educação é um tema extremamente importante, necessário de ser discutido, de ser revisto. Eu quero te dizer que nós precisamos ter um planejamento antes do início das aulas, para que as crianças tenham professor em sala de aula, né? Se recomponha esses quadros, tanto com professores quanto com monitores em sala de aula, para o atendimento das crianças com deficiência. Nós precisamos qualificar a merenda escolar, mas, sobretudo, a gente precisa olhar para essa comunidade escolar, olhar para os professores, para os técnicos, para os servidores em geral, para as famílias, né, com respeito, com diálogo, construindo com essas equipes as melhores soluções para a educação. Porque tem sim absenteísmo, porque tem professor adoecendo pela pressão sofrida, pelas necessidades. Esse índice, ele é resultado... Tempo esgotado, candidato. A senhora vai ter agora a oportunidade de responder a 4ª pergunta, e o comentário depois será do candidato Fábio Branco. A 4ª pergunta, feita pela nossa equipe da Gaúcha Zona Sul. O polo naval está praticamente paralisado, mas ainda tem potencial para ser uma atividade econômica importante para a região. Caso a senhora seja eleita, pretende retomá-lo? Como? Candidata Darlene, a senhora tem 2 minutos.
então, que ótimo esse tema, né? Porque para nós fazermos essa cidade crescer, se desenvolver, nós precisamos de novos investimentos, né? O que não vem acontecendo nos últimos anos. E o polo naval é, sim, um grande potencial, né? A retomada da indústria nacional e da indústria naval, ela é muito importante para nós, Rio Grande, também. E nós precisamos unir forças, né? A nossa comunidade, empresários, trabalhadores, sindicatos e mostrarmos a força que Rio Grande tem e o potencial de infraestrutura que nós temos hoje aqui para receber, sim, novos navios, novas embarcações. Já temos alguma coisa sendo retomada, né? Mas a gente precisa e quer muito mais. Porque além da infraestrutura e da qualidade do que a gente tem aqui em Rio Grande construído, nós temos pessoas bem qualificadas, pessoas com capacidade para desenvolver e fazer esse trabalho. Agora nós precisamos ter pé no chão, né? Ter pé no chão e responsabilidade. A gente sabe que o boom que teve, né, não foi tão bem porque a gente acabou perdendo isso, né? Então nós precisamos retomar isso com muito diálogo, buscando isso, unindo nossas forças, buscando isso no governo federal, conversando diretamente com a presidência da República, com o presidente Lula, que é um defensor da indústria nacional, mas também juntando as nossas forças políticas para garantir que Rio Grande retome com a força necessária, até porque nós temos aqui Rio Grande e São José do Norte que podem trabalhar em conjunto, retome a força necessária para isso. Mas nós temos que pensar para além, Stout, para além do polo naval, né? Nós precisamos pensar em novas soluções para não cair na dependência sempre do nosso desenvolvimento por uma única vertente, né? Nós precisamos pensar em investir a questão do biodiesel. Tempo, candidato. A senhora depois pode complementar. 1 minuto para o candidato Fábio Branco comentar este tema. Bom, esse tema também é muito familiar para mim, né? O polo naval começou quando eu fui prefeito, vendi a potencialidade de Rio Grande, mostrei o Porto de Rio Grande e nós viabilizamos. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu por falta de gestão. Mas nós continuamos trabalhando. Nesse período, agora que eu estou na prefeitura, nós temos reuniões sistemáticas, diárias com o Estaleiro Rio Grande, que é um ativo importante e tem trazido resultados. Reforma, manutenção, reparo, que é tão importante, gera emprego, nós vamos continuar trabalhando com isso. A própria atento aos mercados internacionais de licitações que possam acontecer, porque nós temos o ativo, nós temos recurso, mão de obra preparada para isso. E nós vamos continuar trabalhando. Agora, concordo plenamente, nós temos outros ativos importantes para gerar desenvolvimento. O microcrédito, compras públicas, compras privadas, mercado interno, nós temos crescido enormemente. Rio Grande é a terceira cidade que mais gera emprego de carteira assinada e que mais empresas novas estão se criando em Rio Grande. Então, para nós, ele é muito importante para que a gente possa, a partir Bacia de Pelotas, perfurações, a própria refinaria rio-grandense. Tempo, candidato. Obrigado. E assim terminamos o primeiro bloco com os candidatos à Prefeitura de Rio Grande. No próximo bloco, teremos o debate direto entre os candidatos com tema livre. Gaúcha, eleições 2024.